Oi pessoal, estamos aqui de novo, a professora Gisele, em Direito às Obrigações. Aula passada, né, a gente falou ali da parte introdutória do Direito às Obrigações, indicamos quais são as modalidades do Direito às Obrigações e falamos das obrigações de dar coisa certa, tanto modalidade de entregar como modalidade de restituir. Faltou um item só das obrigações de dar, né, que são as obrigações de dar coisa incerta. Só faltou esse ponto para daí a gente passar para a próxima modalidade, que são as obrigações de fazer. Então, vamos lá. Obrigações de dar coisa incerta. Aqui a coisa está determinada pelo gênero e quantidade, sob pena de a coisa ser indeterminada. A gente tem que ter bastante cuidado. Não é possível uma relação jurídica ser estabelecida em que o objeto dessa relação jurídica é indeterminado. Não tem como, não existe, e isso gera nulidade da relação jurídica obrigacional. Então, o bem tem que ser determinável, ou seja, passível de determinação. Nunca, jamais vai existir uma relação jurídica cujo bem é indeterminado. Aqui o bem ele é passível de determinação porque eu tenho a quantidade e o gênero já previamente estabelecido. Então, há necessidade aqui de que o contrato, o vínculo, né, normalmente essas relações estão estabelecidas de forma escrita. Claro que pode haver relações estabelecidas de forma verbal, mas se ela estiver estabelecida de forma escrita, é necessário que esteja estabelecido a quantidade e o gênero daquele bem e também esteja estabelecido como a escolha do bem a ser entregue. Por quê? Se o bem é passível de determinação, ele em algum momento vai ter que ser escolhido, separado, para ser entregue para o credor. E esse ato de escolher, separar para realizar a entrega é chamado ato de concentração. Então, como é um bem que não está previamente determinado com todas as suas nuances, com todas as suas características, essas relações jurídicas em que há uma obrigação de dar coisa incerta, é necessário o ato de concentração, um ato anterior à realização da entrega do bem. Esse ato de concentração, ele se soma ao ato da escolha do bem e à cientificação do credor. Então, eu, devedor da obrigação de dar coisa incerta, vou separar o bem, indicar quais são os bens a serem entregues, comunicar ao credor, colocar, né, no veículo, no caminhão, algo assim, para realizar a entrega. Enquanto eu não fizer a escolha e comunicar o credor, a obrigação é uma obrigação de dar coisa incerta. A partir do momento em que eu escolher o bem a ser entregue, cientificar o credor, aquilo que era uma coisa incerta passa a ser uma coisa certa, está perfeitamente individualizada. E se ela é uma coisa certa, segue todas as regrinhas que a gente viu na aula passada. Então vamos dar um exemplo para ver se a gente consegue diferenciar aí. Adquirir junto à concessionária 10 veículos Gol 1.0 branco, né? Então pode ser qualquer um, seja aqueles que estão na concessionária, seja os que estão vindo no caminhão, seja os que estão lá na indústria, desde que me entregue 10 veículos brancos, né, 1.0 Gol. A partir do momento que a concessionária separa os veículos, emite nota com o número do chassi, aí aquilo que era uma coisa incerta passa a ser uma coisa certa. Ele emitiu a nota com o número de chassis e comunicou ao credor, a relação jurídica obrigacional se altera. Eu não tenho mais uma obrigação de dar coisa incerta e passo a ter uma obrigação de dar coisa certa, seguindo todas as regrinhas de perecimento e deterioração que a gente viu na aula passada. Tranquilo? Por que é importante a gente identificar em que momento essa obrigação de dar coisa incerta passa a ser uma obrigação de dar coisa certa? Porque nós temos uma regrinha que o gênero nunca perece. Então, não há perecimento de objeto da coisa incerta. Então, é necessário se estabelecer em que momento a obrigação de dar coisa incerta se transforma em obrigação de dar coisa
certa em razão da regrinha. Gênero nunca perece. A gente vai falar dessas regrinhas. Então, professora, mas se existe a necessidade da escolha do objeto a ser entregue e a cientificação do credor, a gente tem que saber quem pode escolher o bem, né? A regra geral é que, salvo disposição em contrário, quem escolhe a coisa a ser entregue é o devedor. Se é o devedor que tem, vamos dizer assim, a obrigação de realizar a entrega, se nada for estipulado no contrato, é óbvio que a ele compete a escolha. Mas no contrato pode ser previsto, na relação obrigacional pode ser prevista, que o direito de escolha é do credor ou que inclusive é de um terceiro, de um perito, uma pessoa especialista na área que vai fazer a realização dessa escolha. Mas, professor, peraí, é uma coisa que está estabelecido só idade e gênero. Óbvio que não sou especialista nisso, mas é óbvio, por exemplo, que quando a gente fala em grãos, existe várias qualidades de grão. Pensa lá, trigo, soja ou algo do gênero. Várias qualidades desses grãos. E qual é a qualidade que deve ser escolhida? O devedor pode escolher a de péssima qualidade? Escolher a melhor qualidade? Como que é realizada a escolha? Porque senão o credor fica nas mãos do devedor. É ele que tem o direito de escolher, ele pode escolher qualquer coisa. Não é bem assim, né? A escolha não é um mero arbítrio do devedor. Ela deve guardar qualidade média ou intermediária. Então, como nas obrigações de dar coisa incerta, eu não tenho perfeitamente individualizado bem, é necessário o ato de escolha. Se as partes não estipularem a quem cabe a escolha cabe ao devedor. Mas o devedor não pode escolher qualquer coisa, não pode escolher a péssima qualidade e nem é obrigado a escolher da melhor qualidade. Ele tem que estabelecer a qualidade média ou intermediária. Se não houver respeito à qualidade média ou intermediária, inclusive o credor pode vir a tentar responsabilizar o devedor pela má escolha do bem, tá bom? Então, vamos lá. Antes da escolha, ou seja, antes do ato de concentração, antes do devedor separar o bem, escolher a qualidade intermediária e comunicar ao credor, o devedor não pode alegar a perda ou deterioração da coisa. Por quê? Por causa da nossa regrinha. Gênero nunca perece. Princípio gêneros nunquam perite. Então, eu adquiri lá 200 sacas de trigo ou algo do gênero, antes da realização do ato de concentração e a comunicação ao credor, no caso eu, aquele fornecedor, aquele armazém sofreu lá um acidente, pegou fogo, alagou ou algo do gênero, ou ele tinha uma outra entrega mais importante para realizar e realizou a entrega das 200 sacas, né, por culpa dele. Ele pode dizer assim, peraí, não tenho mais o bem a ser entregue, né, não é minha culpa, ou mesmo que seja minha culpa, eu não tenho mais o bem a ser entregue e não vou realizar a entrega. Não, ele não pode alegar perda ou deterioração da coisa antes do ato de concentração. Cabe a ele buscar no fornecedor, eventualmente no produtor, as 200 sacas de trigo e fazer a escolha, fazer o ato de concentração para realizar a entrega. Enquanto não há o ato de concentração, ele não pode alegar perda ou deterioração da coisa e responde e deve realizar o pagamento. Professora, mas ele realizou a escolha, né, do bem, separou, comunicou o credor e durante o transporte ocorre a perda ou deterioração da coisa. Pessoal, antes da escolha não pode alegar perda ou deterioração. Depois da escolha, aquela obrigação que era de dar coisa incerta, agora é uma obrigação de dar coisa certa, individualizada. Ocorreu a perda ou deterioração dessa coisa, seguimos a regrinha da aula passada. Perecimento sem culpa, resolve-se obrigação. Deterioração sem culpa, resolve-se obrigação, ou o credor recebe a coisa no estado em que se encontra, sem direito à indenização, mas abatimento do preço. Havendo culpa, a regra é a mesma, só que tem direito a perdas e danos. Recebe o equivalente da coisa, no caso do perecimento, mais perdas e danos. No caso da deterioração, ele pode ou receber o equivalente da coisa, mais perdas e danos, ou receber a coisa no estado em que se encontra, mais perdas e danos. Então veja lá, antes da escolha não há perda e deterioração. Após o ato de escolha e deterioração, seguimos as regrinhas da obrigação de dar coisa certa.
Está previsto isso lá no artigo 245. Então, olha a importância do ato de concentração. Lembrando que não basta o devedor escolher somente para ele. Ele tendo separado lá no balcão, no armazém ou na concessionária, ou separou o bem, isso não é suficiente. Ele tem que separar o bem e cientificar o credor. Ó, já há a separação dos bens aqui, já tem o número dos chassis do veículo, aí já há o ato de concentração, a obrigação que era de dar coisa incerta passa a ser obrigação de dar coisa certa. Tranquilo? Então, fechamos aí as obrigações de dar, tanto na modalidade de entregar e restituir, falamos das regrinhas de dar coisa certa e falamos das regrinhas de dar coisa incerta. Agora, vamos falar um pouquinho das obrigações de fazer. Vamos lá. Tem por objeto a realização de um ato ou a confecção de uma coisa pelo devedor no interesse do credor, ou ainda a emissão de uma declaração de vontade pelo devedor. Então, aqui inclui todos os serviços possíveis e impossíveis que você possa imaginar. Desde o serviço do dentista, do médico, eventualmente do pedreiro, do construtor, do encanador, do eletricista, como também, né, a prestação de um serviço que não tem atividade intelectual voltada ali, como atividades artísticas, no caso dos atores, dos artistas, o cantor, e também a emissão de uma declaração de vontade pelo devedor. Essa aqui sempre fica meio estranha. Peraí, nós estamos falando de serviço, de repente, emissão de declaração de vontade pelo devedor. É um ato, né? É um fazer por parte do devedor em que ele, por exemplo, outorga escritura pública, né? Normalmente nos compromissos de compra e venda, não sei se vocês se recordam, o compromisso de compra e venda é um contrato, e esse contrato não transmite a propriedade. Em regra, ele é realizado com pagamento a prazo, a termo, né? E ao término do pagamento integral do preço, o devedor, né, no caso da entrega do bem, da transmissão da propriedade, tem que outorgar escritura pública. Então, o antigo proprietário que vendeu o imóvel é devedor de uma obrigação de fazer. Vai ter que ir no cartório e fazer a outorga da escritura pública sob pena de, né, ser réu numa demanda, uma ação de adjudicação pelo credor. Então, o credor pode vir a pleitear via judicial a outorga da escritura pública pelo devedor, e se mesmo assim o devedor, mesmo citado na ação de adjudicação, não cumprir, o próprio juízo pode determinar a transmissão da propriedade para o nome daquele comprador, do adquirente do imóvel. Isso também é uma obrigação de fazer, embora assim, quando a gente fale, parece meio assim estranho, né? Que normalmente fazer é um serviço, mas também é uma hipótese de obrigação de fazer. Vamos falar um pouquinho das espécies de obrigação de fazer. Nós temos 3 espécies de obrigação de fazer. As 2 primeiras são, né, as mais comuns e as que vocês conseguem entender de melhor forma. E a última é essa lá, obrigação de emitir declaração de vontade. A primeira é a obrigação de fazer infungível, personalíssima, a chamada intuito personae, e também chamada de obrigação de fazer pessoal, né? A expressão intuito personae é mais comum, ou personalíssima. O que é uma coisa infungível? Lembra lá do parte geral do direito civil? Uma coisa infungível, uma coisa insubstituível. Eu não posso substituir esse bem por outro. É quase lá uma coisa certa das obrigações de dar coisa certa, né? Então, o que é um fazer infungível, personalíssimo? É aquele em que somente o devedor pode realizar aquela obrigação. Eu posso contratar aquele devedor e dizer que a obrigação é personalíssima, colocar expressamente no contrato, essa é uma obrigação personalíssima e somente pode ser realizada pelo fulano de tal. Pensa lá, contratei um pintor. E eu não quero, né? Porque, como regra, a gente contrata o pintor vem com 10 mil pessoas, larga todo mundo lá e vai embora, né? A cara que você contratou não faz o serviço. É todo mundo que ele traz para fazer o serviço. Mas não, eu quero que ele faça. Eu contratei com ele, eu sei da qualidade do serviço dele, eu posso colocar lá no contrato que essa é uma obrigação personalíssima e somente pode ser realizada por aquele pintor ou aquele construtor. Existe essa hipótese de obrigação personalíssima em que, pela própria circunstância do
contrato ou pela fama, notoriedade do devedor, a gente consegue identificar que somente ele pode realizar aquela obrigação. Então pense lá, né? Eu contratei um determinado cantor famoso, né? Para a formatura de graduação lá do meu filho. É óbvio que eu quero aquele cantor famoso realizando o show lá da formatura, ou o casamento, ou algo do gênero. Contratei um estilista famoso para fazer meu vestido de casamento. É óbvio que é só ele que pode ser realizado, não pode mandar para um terceiro realizar, por causa das circunstâncias de notoriedade, de fama daquela pessoa. Contratei o advogado criminalista mais famoso de Curitiba para realizar a defesa de fulano de tal. É óbvio que somente ele é que pode realizar aquela prestação de serviço. Nós temos uma relação personalíssima. Mas, gente, se você ficar com dúvida se a relação é personalíssima ou não, é melhor colocar no contrato expressamente que é uma relação jurídica personalíssima e somente o devedor pode realizar a prestação. Sob pena de você contratou o advogado famoso, né, criminalista, e ele mandar, né, um empregado dele, um outro advogado não tão famoso para realizar a prestação de serviço. Não quer dizer que o serviço não vai ser realizado de igual forma ou até melhor. Mas se você tem interesse aí de uma relação personalíssima e tem dúvida de que isso fique muito claro, é melhor colocar expresso no contrato, sob pena de uma interpretação equivocada aí, se vir uma demanda judicial, tá bom? Então, a obrigação de fazer infungível personalíssima só pode ser cumprida pelo devedor. As obrigações de fazer fungíveis ou impessoais, né, é o contrário. Se é infungível, só aquele devedor pode realizar, a fungível qualquer pessoa pode ser realizada. Gente, na fazer fungível, a ideia é que eu quero a coisa, o serviço a ser realizado, ou a coisa a ser confeccionada. Não importa por quem, o que importa é que o serviço seja feito daquela qualidade em que eu estava esperando, que foi contratada, dentro das características contratadas. Então aqui a pessoa do devedor é irrelevante, qualquer pessoa pode realizar. Qual que é a importância disso? Por que eu quero saber se é uma infungível ou fungível? Pense no inadimplemento. Se houver inadimplemento uma obrigação infungível, qual é a lógica de eu poder exigir de outra pessoa se desde o início eu só queria aquela pessoa? Então, nas obrigações infungíveis, terceiro não pode realizar a prestação. Já nas obrigações fungíveis, um terceiro pode vir a realizar a obrigação. Essa é a principal distinção. E a última é a obrigação de emitir declaração de vontade, né, a ideia de outorga de escritura pública ou assinatura do DUT lá na transferência do veículo. Isso é uma obrigação de emitir declaração de vontade. Vamos falar de cada uma delas e das regrinhas. Primeiro, da obrigação intuito persone, personalíssima. Veja, essa obrigação somente o devedor pode realizar. Ele não pode mandar outra pessoa e eu não posso exigir judicialmente que um terceiro realize a obrigação, porque é uma obrigação personalíssima. Se o devedor se recusa ao cumprimento, a recusa ao cumprimento induz culpa. Se induz culpa, acende a luzinha lá para vocês, gera perdas e danos, né? Então, recusa do cumprimento por parte do devedor. O cantor famoso mandou uma mensagem assim: olha, eu não vou, não tô com vontade, não vou realizar o show lá no seu casamento, não vou realizar aquela atividade, aquele serviço com o qual eu me comprometi. Então, induz culpa, gera perdas e danos. O credor pode exigir perdas e danos, artigo 247, ou exigir execução específica, famosas astrintes, né? Quando ocorre a execução específica? Não é em todas as circunstâncias, né? Porque o juiz não pode, numa obrigação personalíssima, obrigar a realização de um serviço de forma a coagir o devedor. O máximo que ele pode é impor uma multa. Olha, se você não vier, você vai pagar uma multa de tanto, né, ao dia do atraso do cumprimento da obrigação. Mas não tem como se exigir a prática daquela conduta por parte do devedor de forma a coação, senão por meio de multa, né? Não cabe outras medidas específicas aí. E quando a recusa torna inútil a execução da obrigação? Então veja, recusa de eu realizar a obrigação. Posso, credor, exigir direto perdas e danos. Ah, não quero mais, deixa pra lá, eu quero pleitear perdas e danos. Ou eu posso, não, vou propor uma ação judicial,
vou citar o cara e dizer, ó, venha fazer sob pena de multa de X. Ele não fez, não teve jeito, não cumpriu, eu tentei mais um pouquinho, além das perdas e danos eu tenho direito à multa. Mas em algumas circunstâncias, a prestação se torna inútil ao credor. Pense lá, eu contratei o fulano para realizar o show no dia do meu casamento, ou contratei aquele estilista famoso para fazer o meu vestido do casamento. Não foi feito, não tem lógica nenhuma, passado o dia do meu casamento, ele vir querer cumprir a obrigação. Não tem mais utilidade a realização daquele serviço. Se não tem mais utilidade, a prestação, a obrigação se resolve em perdas e danos. O devedor vai ter que me indenizar por todos os prejuízos resultantes daquele descumprimento, da recusa ao cumprimento por parte dele. Tranquilo? Então, fechamos aqui a recusa ao cumprimento. Ah, professora, mas e se torna impossível realizar a prestação por parte do devedor sem culpa dele? Vamos supor lá o cantor famoso sofreu um acidente, está hospitalizado, não pode realizar a prestação daquele serviço. É óbvio que a impossibilidade sem culpa do devedor não gera perdas e danos, a obrigação se resolve e as partes retornam ao status quo, ou seja, se estabelece a condição anterior. Se já houve o pagamento por parte do credor, vai ter que restituir o preço pago e a obrigação se resolver, vai ser extinta sem nenhuma consequência indenizatória. Tranquilo? Isso está lá no artigo 248 do Código Civil. Mas se essa impossibilidade foi com culpa, veja, é diferente de recusa. Na recusa, o devedor ainda pode realizar, mas ele não quer realizar. Na impossibilidade com culpa, o devedor não pode realizar. Só que isso se deu por culpa dele. Ele gerou uma situação tal que impossibilita o cumprimento da obrigação. Está lá no 248. Se o devedor deu causa, tem culpa, culpa induz, gera perdas e danos. Lembra lá o cantor, que às vésperas do dia em que iria realizar o show contratado, viaja para lugar distante daquele em que se realizará a apresentação e não consegue retornar a tempo para que haja o cumprimento da obrigação. Houve impossibilidade do cumprimento da obrigação, mas essa impossibilidade decorreu de culpa do devedor. Culpa, sinal de alerta, perdas e danos, o credor tem direito. Tranquilo? Então, nas obrigações personalíssimas, eu não posso pleitear judicialmente que a obrigação seja realizada por um terceiro. Por quê? Porque é uma obrigação que somente o devedor pode cumprir. Então, se houver recusa ou impossibilidade de cumprimento, no máximo, no caso da recusa, eu posso buscar as astrezes, ou seja, a aplicação de uma multa para tentar coagir o devedor a cumprir a obrigação. Mas, passado disso, se não há possibilidade de cumprimento da obrigação, eu vou analisar recusa ou culpa, que a recusa induz culpa, perdas e danos. Impossibilidade de cumprimento sem culpa, resolve-se a obrigação e as partes retornam ao estado anterior. Tranquilo? Fechamos aí as obrigações intuito persone, personalíssimas, e vamos para as obrigações de fazer fungível. Gente, se a obrigação de fazer é fungível, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Se ela pode ser realizada por qualquer pessoa, o não cumprimento dessa obrigação vai possibilitar ao devedor a pleitear judicialmente que um terceiro realize a prestação às expensas, às custas do devedor. Olha lá. Então, obrigação de fazer fungível. A execução da obrigação pode ser realizada por qualquer pessoa. No caso de recusa, o credor pode executar a prestação por terceiro à custa do devedor sem prejuízo da indenização cabível. Tá lá no 249 do Código Civil ou 816 ou 817 do Código de Processo Civil. Aqui se aplica duas regras, a legislação civil e a legislação processual civil. Veja, gente, a possibilidade de se executar por terceiro tem que ser autorizada judicialmente. Então, eu tenho que pleitear judicialmente que o serviço seja realizado por um terceiro. Eu vou ter que antecipar as custas do processo judicial, como as despesas para a realização pelo terceiro, porque o terceiro não vai realizar de graça. Senão daí o prejuízo se duplica, Então, eu vou ter que pagar para o terceiro realizar o serviço de novo,
para depois ser indenizado. Por isso que quando a gente fala de obrigações de fazer fungível, diz assim, gente, o cara não cumpriu, se recusou a cumprir, peça a extinção da obrigação, né? Vai lá e pleiteia a resolução do contrato, pede devolução do valor, indenização, não vá pedir para que terceiro realize as expensas, porque isso, em regra, não gera nenhum efeito prático. Por quê? Eu vou ter que pagar o terceiro, vou ter que pagar as custas de um processo judicial e tudo mais, para que daí haja a realização pelo terceiro e daí vir a pedir indenização em razão da prestação de serviço por esse terceiro para o devedor originário. Tranquilo? Então, última obrigação de fazer é a obrigação de emitir declaração de vontade. Então, em regra, são nas hipóteses de contrato preliminar. Compromisso de compra e venda é um contrato preliminar. Eu realizo um contrato em que estabeleço que existe uma obrigação minha de transmitir a propriedade do bem, entregar a posse do bem e a obrigação do João lá da Silva que está adquirindo o bem, pagar o preço por esse bem. Esse contrato preliminar tem como objetivo final a emissão de uma declaração de vontade pelo devedor, no caso meu, né, do vendedor do bem, para transmitir a propriedade do bem imóvel. Então aqui, além das obrigações de entrega da posse do bem, pagamento do preço, tem a emissão de declaração de vontade por parte do vendedor do bem. Isso também ocorre quando você vai vender um veículo a prazo, diretamente para o credor e não financiado. Então esse veículo a prazo, ele, se você for inteligente, você não vai assinar o DUT já e entregar para o cara, porque ele vai transmitir isso lá no Detran e você vai ter mais prejuízo e mais consequências para tentar resolver em caso de inadimplemento. O que normalmente as pessoas fazem? Segura o DUT e diz assim, quando terminar de pagar toda a prestação, todo o valor, eu vou lá e assino o DUT e você faz a transmissão, faz a alteração, né, porque não é nem transmissão de propriedade, porque a transmissão de propriedade é quando eu entrego o veículo para ele, pela tradição. O registro no Detran é mera formalidade para fins fiscais e fins administrativos. Daí eu vou assinar o DUT e você regulariza perante o Detran essa transmissão aí de propriedade. Tranquilo? Fechamos aqui as obrigações de fazer, né? Falamos da fazer infungível, da fazer fungível e da emitir declaração de vontade. Na emissão de declaração de vontade, só faltou um detalhezinho, quando não há o cumprimento voluntário por parte do devedor, o que o credor pode fazer? Ele pode pleitear uma adjudicação judicial, no caso do compromisso de compra e venda, pleitear que o juiz cite o réu, cite o devedor para que ele compareça em cartório e faça, né, outorgue a escritura pública e, em caso de descumprimento, mesmo que seja aplicado multa, né, as famosas astrins, ele pode eventualmente exigir por parte dele, inclusive indenização, perdas e danos na mesma demanda judicial, e se não ocorrer a adjudicação voluntária, se o devedor não comparecer em cartório, o juiz determina a transmissão da propriedade para ele. Então, fazer infungível, somente o devedor pode realizar. Fazer fungível, qualquer pessoa pode realizar. Emitir declaração de vontade, em regra, somente o devedor, ou vai ser determinado via judicial. Fechamos as obrigações de fazer e na sequência aí, na próxima aula, a gente vai falar das obrigações de não fazer e as regrinhas delas.